Aí eu peguei, né? Eu fiz um print e deixei até anotado aqui, né? O resultado exato, né? Desses últimos 3 meses foi R$ 47.201. 47.201 foi com ou sem estoque? Sem estoque, zero de estoque. Nesse vídeo você vai descobrir como você pode faturar mais de 47 mil reais em menos de 3 meses, começando do zero, sem experiência e sem precisar investir um único centavo em estoque. Eu estou falando de fazer vendas através do Mercado Livre de produtos infantis, brinquedos, como um quadriciclo. Sabe quem está aqui para provar que é possível hoje, começando agora, fazer esse resultado no modelo de vendas sem estoque? O Valdemir Pereira, ele que é de Maringá, no Paraná, que tem 64 anos e venceu todas as barreiras da tecnologia, da informática, para estar aqui hoje sendo apresentado como um case de sucesso. E se você gosta desse tipo de entrevista com pessoas que estão começando agora, que não escondem nada sobre o passo a passo de como você também pode ter esse mesmo resultado, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, tenha pouco tempo disponível, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, o maior canal do Brasil de vendas online sem estoque, e vamos para a entrevista logo depois da vinheta. Com 64 anos, já deu tempo de eu trabalhar 30 anos de uma empresa, me aposentei, único emprego que eu tive com carteira assinada, e depois de aposentar, né, que muita gente fala, eu me aposentei, agora estou a vida tranquila, e não é isso, né? Na realidade, não é essa. Eu tenho formação, uma das formações, né, eu tenho mais de uma, é em administração de empresa. Então, quando eu fiz administração de empresa, enquanto trabalhava ainda, né, enquanto estava na CLT, eu tinha um sonho de sair e empreender. Só que entre a CLT, entre o banco universitário e a realidade tem uma diferença gigantesca, né? Tem uma diferença muito grande. Então, digamos assim, me parece que não é novidade as pessoas quebrarem a cara várias vezes, né? E parece que assim, é só quem insiste muito que consegue algo, né? Não é fácil realmente. Poucas pessoas aposentam assim sem problema, com financeiro bem estruturado, tudo, pessoas de alto cargo, o que não é o meu caso. Eu tenho uma filha casada, um filho que ainda não casou, está aqui comigo em casa. Eu fui procurar o que fazer. Eu tentei investir, ser empreendedor em algumas áreas, não deu certo. Eu tentei com estoque de um fornecedor aqui da região. É um fornecedor meu. Era uma venda de semijoias. Não era ruim, mas assim, é muito mais complicado. E outra, como eu só tinha a opção de semijoia, você fica pouco concorrente. E hoje, né, com a facilidade hoje do o custo baixo dos produtos que são importados, geralmente mais da China, então fica muito difícil a competição, né? Fica muito difícil. Então, eu acredito ainda mesmo que sem estoque, né? Eu acredito que seja o melhor lugar. Para quem está começando, você não ter preocupação com estoque já ajuda bastante para quem está começando. Aí, buscando pela internet, eu achei o Cássio lá falando, né? Em trabalhar sem estoque, vender pela internet. Eu falei, é o que é o ideal para mim, né? E quando a gente começa, a gente vai começando a ter as dificuldades, né? É lidar com o sistema, é lidar com informática, é lidar com um monte de coisa que vindo da área técnica, que era tarefa a fazer, tarefa a fazer. Então eu não tinha como a preocupação de criatividade, de descobrindo coisas novas todos os dias. Não era necessário. Agora, para a gente empreender sem estoque, para a gente trabalhar pela internet é necessário. Sempre com medo, mas sempre com aquele pensamento assim. é, Nem todo mundo está conseguindo porque às vezes desiste, né? Às vezes não, porque desiste. Então, digamos assim, se eu não desistir e trabalhar com seriedade, com humildade e com muita boa vontade, vai dar certo. Vai dar certo. Os resultados vão começar a vir. A gente anuncia, quando está na primeira vez, você anuncia e você fica naquilo, né? Tá aí anunciando, quem que vai ver isso, né? Mas como é que vai ser isso? Aí, de repente, alguém clica lá e compra. Você quase cai da cadeira. Aí, de repente, você começa a ir lá nas métricas e ver, né, que estão clicando, estão procurando. Olha, dá aquela emoção, né? Aí, de repente, vende mais um, vende um outro. Nossa, aí, digamos, dá aquele gás, né? Aquele que a gente fala, dá aquele gás. Aí, continua vendendo bastante assim, não. Aí dá umas paradeiras tal, e você continua caprichando,
De repente, daqui um pouco de novo, começa. Aí quando chega igual na frase, né? O meu principal foi o quadriciclo. Aí quando chegou no quadriciclo, começou a vender 5 por dia, e é um negócio caro, o quadriciclo não é barato. 5 por dia, eu falei, meu Deus, olha só. E daí na mesma época eu tava também com um balde de gelo, né? Esse balde de gelo, né? Ele é bem bonitinho, né? Aí vendia lá 5 por dia, às vezes, 3 ou 4 baldes de gelo. Só esses três aí já dá um faturamento legal, mas muito bom mesmo, né? Muito bom. Aí você fala, puxa, eu tenho que começar a achar produto assim que vende bom, tem que pôr tudo. E aquele que vende bem é o que vai puxar os outros. E daí sobe, né, a sua plataforma. Você percebe que por causa desses produtos, a pessoa começa a navegar na sua loja do modo todo e você começa a ser mais visto, né? Então, por isso que é bom você estar encontrando esses produtos, até que o Vitor Neto chama de produtos campeões, né? Achando, porque esses produtos eles vão puxar os outros. Além dele vai te dar o resultado que você quer, ele vai começar a puxar, ele te dá visibilidade. Você começa a ser visto, né? Aí eu vendi aqui, corri lá, vendi mais um, né? Falava para minha esposa, né? Daqui um pouco, né? Daqui uns 15 minutos, olha, vendeu outro, olha, vendeu outro. E daí a gente começa a dar risada. Aí minha esposa fala, nossa, tá ficando bom, você tá ficando bom, né? Aí começa a dar aquele gás, você fica com alegria. E de repente, geralmente eu faço. Eu subo os produtos na parte da manhã e às vezes na parte da tarde a gente sai e tal, às vezes é final de semana, a gente vai almoçar em algum lugar, né? De repente tá no celular, amor, acabei de vender mais um produto, né? É muito bacana isso. Às vezes estou na casa do meu irmão ali passeando, aí mostra pra ele, ó, acabei de vender mais um produto, tá vendo? Mostra no celular para ele, né? É muito bacana, é muito gostoso, em qualquer lugar. Esse dia eu tava viajando, fui lá pra terra onde eu nasci lá, e tava voltando na estrada e o celular tava meio fora de área. Aí de repente eu cheguei num lugar, tinha área, olhei, três vendas. E eu viajando, tava na estrada vendendo, e fiz 3 vendas. Olha só, é um negócio, é interessante, é gostoso. É interessante que a gente vê acontecer com a gente, é aquele tipo, a questão do mito, né? Ah, mas é pouca gente que consegue, mas é difícil. Ah, eu sou da era analógica, eu não vou conseguir. E vai persistindo, vai persistindo. Quando começa a acontecer com a gente fala assim, poxa, é uma questão de persistência, é uma questão de humildade, é uma questão de falar assim, gente, não vale a pena ficar esperando alguma coisa acontecer, que não vai acontecer nada se a gente não pôr a mão na massa. Vamos pôr a mão na massa, vamos ver o que o resultado dá, que o resultado vem sim. Vem. A gente precisa entender de sistema, entender como que as coisas funcionam por trás daquilo que a gente está vendo. Quando a gente fica sabendo assim, olha, dá para você trabalhar de casa, vender sem ter estoque, pagar só aquele produto que você vende e pegar o retorno para ti, ter lucrado o retorno. Então, isso daí, digamos assim, é algo fantástico, mas não é uma mágica, isso é um sistema, isso aí é uma forma como as coisas acontecem. Então, digamos assim, hoje, qualquer que seja a idade, a pessoa precisa entender que a inteligência artificial, ela é aquilo que vai dar esse pulo para quem, por exemplo, nasceu na era analógica, viveu na era analógica praticamente quase toda, né? Só quando estava quase aposentando, que daí teve que ser mais digital, mas assim, só pegou um pouquinho do digital. E quanto mais digital a gente for, mais smart, mais em rede, né? A vida fica mais fácil por aí. A gente precisa entender como que as coisas acontecem por trás dos palcos, por trás dos painéis da vida. E é isso que, por exemplo, uma venda sem estoque, ela nos ensina. O que está acontecendo? Quando eu pego um produto, eu subo na minha loja, como que esse produto vai ser visto? Né? Como que ele vai ser avaliado? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma mineração, né? Como que eu vou saber quais produtos que as pessoas estão procurando? Aí tem toda a técnica, vai lá por título, tudo. Aí eu vou na inteligência artificial, coloco aquele título que o pessoal está buscando. Eu vou ser achado. O meu produto vai ser encontrado. Porque, digamos assim, vender pela internet, tá trabalhando em casa pelo computador, você tá ligado com o mundo, num ambiente ali onde, por exemplo, assim, você vai estar interagindo com quem você quer interagir. Você está aberto para o mundo, mas você vai focar naquilo que é o seu interesse. E para a gente pegar o fio da meada do sistema, entender, é algo assim bem complicado para quem não está fazendo isso já desde muito tempo. E daí eu percebo, né, como que isso é gigante quando eu vejo, por exemplo, um Celerap da vida, né?
Um seller up é aquele tipo de coisa. Você cria um programa, um anúncio dentro do seller up, já vai direto para a Shopee, vai direto para o Mercado Livre. Então veja bem o que isso pode, né, estar proporcionando para a gente. Por isso que eu já tenho, né, há bastante tempo, e como a minha vida mudou depois de eu começar a usar a tecnologia. Pega essa sacada que o Valdemir está trazendo aqui. Ele tem 64 anos, não nasceu na era do digital e mesmo com as dificuldades que ele enfrentou com a tecnologia, ele persistiu e hoje está utilizando inteligência artificial, está utilizando o Seller Up, que é a nossa ferramenta que cadastra os produtos no Mercado Livre, que dá mais inteligência comercial para os vendedores, espionando a concorrência, entendendo quanto estão faturando por produto. Por quê? Porque o Valdemir está atento ao que está acontecendo no mundo, às atualizações, e ele se força, se coloca nessa situação onde ele precisa aprender algo novo. O Valdemir está dizendo aqui, é possível sim se atualizar, mesmo que você tenha dificuldade. Aí a primeira mentoria, né, foi 4 rendas. Aí, digamos assim, é assistir, né, aquelas aulas e aplicar. Aí tem as dificuldades, aí tem quem tira a dúvida, aí vai tendo aquelas aulas semanais, 2, 3 vezes por semana. Isso vai ajudando. A gente vai começando a aquecer, né? A gente vai começando a aquecer, porque seria muito fácil se a gente só pegasse, ouvisse as aulas e colocasse em prática. A nossa questão emocional joga contra a gente, exatamente porque a gente vem numa era analógica. Então, o emocional está ali, né? Achando tudo quanto é pretexto, não vai dar, não consigo, nunca fiz isso, né? E quando a gente Se auto-sabotando. quando a gente persiste, a gente fala assim, puxa, se alguém conseguiu, se tá conseguindo, se o pessoal está dando aula dizendo que dá certo, se não tá dando, se até agora eu não consegui, é porque ainda o meu emocional está me atrapalhando. Eu tenho que ser mais racional, mais digital, né? E buscar entender como é que a coisa funciona. Entendendo como a coisa funciona, os resultados começam a vir. A hora que os resultados começam a vir, é um empurrão, é um impulso, porque os resultados que dá o gás, né? Porque, digamos assim, até a gente começar a ter resultado, às vezes, né, no meu caso é assim, é muito correr atrás mesmo, é muita luta, né? A hora que começa a vir os resultados, dá um ânimo gigante. Bom demais, olha o Valdemir dando show aqui para todas as gerações. Ele está passando a seguinte mensagem, independente da sua idade, você precisa entender do digital, você precisa entender de negócio, e o negócio online vai te dar liberdade geográfica e financeira, porque a gente consegue vender produtos enquanto você está passando mais tempo com os filhos, com futuros netos, né, Valdemir? Com as pessoas que você ama, ou também nessa fase da vida curtindo mais, fazendo atividade física, cuidando da saúde, sabe? Aquilo que você muitas vezes estava vivendo na correria, só atrás do dinheiro ali na CLT. Existe forma de fazer renda, e uma renda maior quando você deixa de vender o seu tempo e passa a vender coisas na internet. É só entender do método sem estoque, e quando você tem acesso a um método validado e é pego pela mão, tem um acompanhamento, se você tem esse sangue nos olhos e essa determinação que o Valdemir tem de eu não sei, mas eu vou aprender. Nota que precisa também de humildade, né? De, opa, eu não sei, mas eu vou aprender e eu tenho capacidade. Exatamente. Agora vai, né? Eu vou continuar sonhando, vamos continuar buscando. Aí a gente já começa a construir uma meta mais ousada, ter uns objetivos maior e fala assim, aí tem um motivo para que você se dedicar, né? Aí você tem mais motivo. E daí você já tem uma meta maior, você tem um objetivo maior, então você tem mais motivo. Então aí já tem mais motivo para correr atrás. E quando os resultados começam a vir, aí então você já começa a falar assim, olha, esses meu medo é comum. É comum você ter medo, porque o ser humano tem medo mesmo das coisas. Você está investindo, é um dinheiro, por exemplo, que fazia parte dos meus custos da minha família, da minha casa. Você está investindo em alguma coisa, mas assim, já com a busca de algo a mais. E daí, quando esses resultados começam a vir, aí você fica mais no gás, né? Aí você fala assim, não, dá sim, dá sim. As dificuldades não vão dizer que ela diminui, mas quando você vê mais resultado, você fica mais forte, né? Aí eu peguei, né? Eu fiz um print e deixei até anotado aqui, né? O resultado exato, né?
Desses últimos 3 meses foi R$ 47.201. 47.201 foi com ou sem estoque? Sem estoque, zero de estoque. Através das aulas, né, o Vitor Neto, ele ensina a gente a fazer mineração. E nessa mineração, aí já tinha um fato ali que antes, né, a gente fazia mineração, inclusive até para escolher fornecedor. Como dentro da própria aqui da Canale Company, eles já tem assim uns fornecedores, né, que já se tornaram parceiro, então facilitou e muito, né? Então eles estão todos treinados, a gente já tem hoje um sistema contábil, o sistema contábil já está tudo junto, integrado, já tem um custo menor, né? Tratamento personalizado, hoje mesmo passei um bom tempo pelo Anidesk, com o pessoal configurando nota fiscal, configurando todo o sistema. Então isso tudo facilita e muito. Eu comecei a perceber que a parte de brinquedo e de utilidades domésticas são nichos muito bons, né? E a escolha dos produtos e do nicho foi muito baseado nas aulas do mentor Vitor Neto, que faz parte do nosso programa de mentoria, que o Valdemir é mentorado, né, pela nossa empresa, e a nossa solução tem mentores. Além de mim, tem o Vitor Neto, tem a Gisele, a gente entrega a loja pronta, a gente faz todo um acompanhamento, pega pela mão mesmo, numa jornada de faturamento do 0 aos R$ 100.000. E o Valdemir aqui está começando essa jornada. Inclusive essas placas aqui atrás fazem parte das conquistas, né, que os mentorados vão desbloqueando. Então o Valdemir já desbloqueou a primeira, né, Valdemir? Tu tem que preencher lá o formulário, ó, os de R$ 30.000, e agora está próximo. Tá no caminho da de 100 mil, é isso, Valdemir? Não quero demorar muito para chegar no 100 não, tá? O 100 é coisa assim que eu quero já vou começar com a Shopee, né? Que é uma que eu não peguei ainda, então já vai começar a somar, né? Então eu creio que logo você vai ter que marcar entrevista comigo novamente. Aí, né, nesse meio tempo, né? Então eu já abri CNPJ. Até agora eu faturei isso no Mercado Livre, foi no CPF. O meu CNPJ, um cadastro, tudo, é de hoje. Exatamente hoje que eu configurei a nota fiscal. Esse resultado inteiro é no CPF. Da agora para frente já sou PJ. Renda é algo muito importante na nossa vida, né? É até, assim, parece uma bobagem falar isso, mas veja bem, qualquer pessoa hoje que talvez você perguntar, ela fala assim, o que você queria na sua vida? Melhorar a minha renda. É muito raro uma pessoa que não, né? Eu acho muito difícil. E é possível para qualquer pessoa pela internet sem estoque. Então, é possível, qualquer pessoa. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, mas com dedicação é possível. Por exemplo, isso para mim, quando eu comecei a ouvir falar isso, Cássio, eu falei assim, olha, isso é um sonho. Você trabalhar pela internet, igual, por exemplo, na mentoria Negócio de 4 Rendas, você ter 4 rendas, além de uma aposentadoria que eu tenho, você ter 4 rendas, digamos assim, 4 trabalhos, né? Seria 4 trabalhos. Sem sair de casa, pelo seu computador, é algo muito bom. Então, isso se tornou um sonho. E eu aprendi uma coisa na vida. O sonho de cada pessoa, só ele pode realizar. Ninguém pode realizar sonho de ninguém. Só depende de mim. É isso, e a gente está junto nessa. Se você quer ter acesso ao mesmo programa de mentoria que o Valdemir, aos fornecedores, as nossas aulas ao vivo de acompanhamento, o plano de ação que tem o meu olhar para o seu negócio, você precisa conhecer a forma de estar inserido nesse meio, de pertencer a um grupo que a gente chama da comunidade de desbravadores, que saem do offline e desbravam o digital. O link está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado também, para você conhecer a solução completa que o Valdemir faz parte e que a gente está arrumando junto até os R$ 100.000 de faturamento. Valdemir, quero te agradecer demais pela tua generosidade de vir aqui compartilhar o nicho, as dificuldades que tu passou, a tua jornada. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas a tirar o sonho do papel e tornar isso real, de colocar fontes de renda alternativas, adicionar fontes, né, e colocar para trabalhar para si no digital e poder ter mais essa liberdade que tu está vivendo hoje. Muito obrigado. Imagina, Carlos, eu que agradeço, né? É um prazer estar podendo falar com você. Eu fico muito feliz que um dia eu ouvi, né, você na sua mentoria falar assim para mim, um dia eu ainda vou te entrevistar, né?
E essa entrevista é dos 30, é dos primeiros 30 mil. Mas aí agora tem a do 100, tem a do 500 e tem a de 1 milhão. É isso aí. A primeira é desbloqueada. A gente tem uma jornada aqui para construir junto. E se você aí de casa também deseja entrar nessa jornada do 0 aos 100 mil reais e ter acesso aos mesmos fornecedores, indicação de produtos, acompanhamento, de ser pego assim pela mão e a gente junto nessa jornada de construção da sua liberdade no digital, os links estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Eu quero saber quem é que ficou até o final aqui dessa entrevista com o Valdemir. Coloca aqui #Valdemir no chat para eu saber que você não é só mais um curioso e prestigiou a história do Valdemir até o final. E eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço!